A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 171º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 17, 18 e 19 do livro 1 de Reis, a inspiração do dia, Acabe e o profeta Elias. No capítulo 17 destaca o versículo 1. Elias. Elias foi o profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acázias. O nome de Elias, que significa o Senhor é meu Deus, fala da convicção inabalável que destacou esse profeta. Os fatos principais da sua vida acham-se em 1 de Reis, capítulo 17 a 19, 21 dos versículos 17 a 29 e 2 de Reis, capítulo 1 e 2. Primeiro, a vida de Elias girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Elias era, pois, um restaurador e um reformador, empenhado em restabelecer o concerto entre Deus e Israel. Segundo o Antigo Testamento, no seu final, registra a profecia que Elias reaparecerá antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta profecia cumpriu-se parcialmente em João Batista e poderá ter um cumprimento futuro antes da volta de Cristo. Terceiro, a fidelidade inabalável de Elias a Deus e ao seu concerto faz dele para todo sempre um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus. Ante intensa oposição à perseguição, há um exemplo de resoluta persistência em opor-se às falsas religiões e aos falsos profetas. Ainda dentro do versículo 1, nem orvalho, nem chuva haverá. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. O Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou das ferventes orações de Elias. No versículo 4 destaca: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus sustentou Elias junto ao ribeiro Querite, porque esse profeta tomara posição firme ao lado de Deus contra a apostasia do povo. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidaria agora da sua causa, isto é, da sua subsistência. No versículo 7 destaco: o ribeiro se secou. Quando o ribeiro se secou, Deus dirigiu Elias a ir a uma terra pagã, habitada por adoradores de Baal, e ali Deus o sustentou através de uma viúva pobre. Tal experiência reforçou ainda mais a confiança de que Elias tinha na providência divina. Às vezes, nos surgem adversidades, mesmo quando estamos na vontade de Deus. Em meio a experiências deste tipo, Deus poderá nos assistir de uma maneira diferente e maravilhosa, além do que podemos esperar. No versículo 15 destaco: e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Deus estava atento às necessidades e aflições de uma viúva pobre. Ele enviou Elias para fortalecer-lhe a fé e trazer-lhe bênçãos materiais no momento em que ela julgava que tudo estava perdido. A fé que essa viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, levou-a a permutar o certo pelo incerto e o visível pelo invisível.
A viúva crente recebeu do profeta de Deus não somente uma bênção material, como também uma bênção espiritual. No versículo 17 destaco o filho, nele nenhum fôlego ficou. Aqui ficamos perplexos ante de um dos mistérios mais intrincados da vida. Precisamente no momento em que Deus, por um milagre, estava a prover farinha e azeite, surgiram aflição e tristeza. Às vezes, enfermidade ou tragédia ainda maior pode ocorrer a quem está fazendo a vontade de Deus e grandemente ocupado na obra do seu reino. No versículo 22, destaca: o Senhor ouviu a voz de Elias. Deus restaurou a vida do menino em resposta à oração de Elias. Este é o primeiro caso bíblico de alguém ressuscitado dentre os mortos. Os 3 milagres relatados no capítulo 17 manifestam notavelmente a glória e o amor de Deus. Demonstraram a Elias e a viúva que, no meio das circunstâncias trágicas, o poder e o amor de Deus estão em evidência a favor daqueles que o amam e os que são chamados segundo o seu propósito. No capítulo 18, destaca o versículo 18. Deixastes os mandamentos do Senhor. O modo corajoso de Elias falar a Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar e a pessoa mais qualificada para ser o protótipo do precursor do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, era um verdadeiro homem de Deus, que falava não para agradar às multidões, mas como um servo fiel de Deus. Segundo, assim como Elias foi chamado para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel, todos os ministros do novo concerto são chamados para defender o Evangelho de Cristo contra distorções, transigência com o mal e desvio doutrinário. No versículo 21 destaco: se o Senhor é Deus, segui-lo. Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. Os israelitas achavam que podiam adorar o Deus verdadeiro e também a Baal. O pecado deles era o de terem o coração dividido, querendo servir a 2 senhores. O próprio Cristo advertiu contra essa atitude fatal. No versículo 27 destaco: Elias zombava deles. Elias, ao zombar dos profetas de Baal, revela sua ardente indignação ante a idolatria imoral e viu que Israel adotara. Sua ironia e sua atitude intransigente expressavam sua inalterável lealdade ao Deus a quem ele amava e servia. Compare a reação de Elias com a ira e a determinação de Jesus ante a profanação do templo. No versículo 36 destaco: Elias disse: ó Senhor, Deus de Abraão. A coragem e a fé patente em Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. Seu desafio ao rei, sua repreensão a todo Israel e o seu confronto com os 450 profetas de Baal foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. Vemos sua confiança em Deus na brevidade e simplicidade da sua oração. No versículo 37, destaco: tu o fizeste tornar o seu coração para trás. O Senhor milagrosamente produziu fogo para consumir o sacrifício de Elias. Esse milagre vindicou Elias como profeta de Deus e comprovou que somente o Senhor de Israel era o Deus vivo a quem deviam servir. De modo semelhante, o crente deve orar com fé pela manifestação divina em seu meio, mediante o Espírito Santo. No versículo 40, destaco: e ali os matou. Note os seguintes fatos
a respeito da matança dos profetas de Baal. Primeiro, a sentença de morte contra eles era justa, pois foi executada em obediência à lei de Moisés. O Novo Testamento não contém qualquer mandamento similar. Ele proíbe a ação repressora contra os falsos mestres, embora Deus ordene a sua rejeição e que nos separemos deles. Segundo, a ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo escolhido e privá-los das bênçãos divinas, e também expressava o amor e a lealdade do próprio Elias por seu Senhor. Terceiro, a destruição dos falsos profetas por Elias manifestava também profunda preocupação pelos próprios israelitas, uma vez que estavam sendo destruídos espiritualmente pela falsa religião de Baal. Jesus manifestou idêntica atitude, assim como também o apóstolo Paulo. Note ainda que a ira de Deus será derramada sobre todos os rebeldes e impenitentes no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. No versículo 42, destaca: Elias meteu o seu rosto entre os seus joelhos. De Elias, o Novo Testamento cita sua fé e oração perseverante como exemplo e estímulo para o povo salvo. No tocante ao poder da oração, a oração de Elias era, primeiro, a oração de um justo. Segundo, a oração de um homem de natureza humana semelhante a nós. Terceiro, a oração da fé, sincera e persistente. E a quarta, a oração de muita eficácia. E por fim, o versículo 43. Torna lá 7 vezes. O número 7 nas Escrituras simboliza algo integral e completo. Neste capítulo, Elias entregou-se a uma intercessão completa sobre 3 aspectos. Primeiro, intercedeu para restaurar o altar e a honra de Deus na terra. Segundo, intercedeu travando uma guerra espiritual contra a falsa religião e o culto a Baal e Acera. E terceiro, intercedeu com Deus em oração intensa e persistente, suplicando chuva copiosa. Visto que o Antigo Testamento compara o derramamento do Espírito com o derramamento de chuva, o confronto de Elias com o baalismo ilustra os 3 tipos principais de intercessão que devem caracterizar a oração intercessória do povo de Deus. Primeiro, a intercessão pela restauração da glória e a honra de Deus, e por um avivamento espiritual entre o seu povo. Segundo, intercessão pela guerra espiritual contra as fortalezas demoníacas. E terceiro, intercessão pela sequidão espiritual, para que ela seja tragada pelo derramamento do Espírito de Deus e pelo despertamento espiritual. E por fim, o capítulo 19. Destaco o versículo 3. Ele, Elias, se levantou e, para escapar com vida, se foi. A expressão da fé de Elias e as suas vitórias sobrenaturais no capítulo 18 seguiram-se o medo, a fuga para salvar a vida e o desânimo, tudo resultando do propósito de Jezabel de destruir a vida do profeta. Primeiro, posto que Elias não recebera nenhuma mensagem do Senhor para permanecer em Jezreel, sua presença ali significava arriscar desnecessariamente a sua vida. Seguiu então para o Monte Herob, isto é, Monte Sinai. Segundo, a retirada forçada de Elias para o território de Judá e o deserto é um exemplo daqueles que, por causa da justiça, são maltratados e forçados a andar errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. Da maneira semelhante a Elias, há profetas que tiveram de deixar suas igrejas, pregadores e os seus púlpitos,
professores e as suas salas de aulas, e leigos os seus empregos por se posicionarem contra o pecado, por falarem segundo a palavra de Deus e seguirem o caminho da justiça por amor do nome de Deus. Grande é o seu galardão no céu. No versículo 4 destaco: toma agora a minha vida. Elias, tomado de cansaço, desânimo, tristeza, orou pedindo a Deus que ele o dispensasse do pesado ministério profético e deixasse partir para o descanso celestial. Primeiro, os sentimentos de Elias não eram muito diferentes dos do apóstolo Paulo, quando afirmou ter desejo de partir e estar com Cristo, ou dos heróis da fé que desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Segundo, algumas das razões de estar Elias profundamente desanimado, aparente fracasso, ele esperava a conversão de todo Israel e possivelmente até mesmo de Jezabel, mas agora, pelo contrário, tinha que fugir para salvar a sua vida. A esperança, a labuta e o esforço de sua vida inteira findavam agora em fracasso, conforme parecia. Solidão. Julgava ser ele um único que batalhava pela verdade e a justiça de Deus. Exaustão física depois de uma longa e árdua viagem. No versículo 5 destaco: um anjo o tocou. Deus cuidou do desalentado Elias de modo compassivo e amorável. Primeiro, permitiu que Elias dormisse. Segundo, fortaleceu com alimentos. Terceiro, proporcionou-lhe uma revelação inspiradora do seu poder e presença. Quarto, concedeu-lhe nova revelação e orientação. Quinto, deu-lhe um companheiro fiel e fraterno. Noutras palavras, quando o Filho de Deus enfrenta o desânimo no desempenho que Deus lhe confiou, ele pode suplicar a Deus em nome de Cristo que lhe dê força, graça e coragem e os capacite diante das tais situações. No versículo 8 destaco 40 dias e 40 noites. Alguns consideram o jejum aqui mencionado, bem como o de Moisés e o de Jesus, como casos de jejuns prolongados. Porém, os casos acima não são de jejum no sentido comum. Moisés, na presença de Deus e envolvido na nuvem, foi sustentado de modo sobrenatural. Elias foi alimentado 2 vezes de modo sobrenatural, o que lhe proporcionou forças durante 40 dias. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e não sentiu fome, a não ser depois de 40 dias. Nos versículos 11 e 12 destaco: eis que passava o Senhor. Para animar Elias e fortalecer a sua fé, Deus o visitou no Monte Horebe, isto é, no Monte Sinai, o Monte da Revelação. Essa visitação foi acompanhada de um forte vendaval, um terremoto e fogo. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, a revelação de Deus veio através de uma voz mansa e delicada. Elias pôde ver que a obra de Deus avança e prossegue, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. De modo algum, Deus abandonara seu profeta, nem o seu povo fiel. Pelo seu espírito e pela sua palavra eterna, ele traria a redenção e a justiça e a salvação eterna. No versículo 16 destaco: a Eliseu ungirás profeta. Deus mandou Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Note que não somente sacerdotes e reis eram ungidos para seus respectivos cargos, mas também profetas. Eliseu iria, primeiro, auxiliar Elias, segundo, auxiliar Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, e derrotar os inimigos de Deus. E terceiro, proclamar a palavra de Deus ao remanescente fiel. O ministério de Elias e Eliseu abrangeram um período de 75 anos. Eliseu
foi um fiel servidor do profeta ancião e ficou conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E por fim o versículo 18. Em Israel, 7.000. Os 7.000 de Israel, que não dobraram os joelhos a Baal, são parte dos fiéis sofredores em todas as gerações, livres de apostasia, de transigência com o erro e do mundanismo entre o povo de Deus e que preservaram no amor, na fé, na obediência a Deus e a sua palavra. São os que fogem dos maus caminhos do mundo, que levaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, que são perseguidos por amor à justiça e que permanecem firmemente no caminho estreito. Do começo ao fim das Escrituras, é o remanescente fiel e vencedor que é conhecido pelo Senhor. Deus promete guardar esse remanescente leal pelo seu poder através da fé, e o Cordeiro os conduzirá ao lar celestial. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.